O novo Código de Processo Civil apresenta importantes inovações para a eficiência processual. Mas o que mudou em relação às ações de família? É sobre essas mudanças que iremos tratar hoje aqui no estúdio com o advogado Yuri Soares de Mello. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Em termos de abrangência, o novo CPC disciplina todas as ações na área de família, né? Como? A grande verdade é que o novo CPC ele vai atuar nas ações de famílias voltado especificamente para as ações contenciosas, ou seja, divórcio, separação, reconhecimento e dissolução de sociedade conjugal, a questão da guarda, a questão de visitação e filiação. Então, basicamente, nessas ações contenciosas. Nas consensuais, não. O objetivo é deixar de ser contencioso, ter litígio, para se tornar consensual. Então, nas contenciosas. E há uma previsão de consensualidade aí, né, que ela é prioritária nas ações de mediação e conciliação, por exemplo? Uma das grandes inovações para o direito de família, do ponto de vista processual, é a conciliação com a mediação. Então, a todo minuto, o juiz vai tentar fazer uma conciliação ou uma mediação nesse processo. Isso independe da quantidade de vezes para mediar e conciliar. Então, acredito que seja um grande avanço nesse ponto, no sentido de que a gente vai conseguir resolver os litígios com maior celeridade. Doutor, o Ministério Público atua nessas ações em que condições? Em duas condições especificamente, quando houver incapazes, menores incapazes ou pessoas incapazes, vulneráveis, e também com relação aos acordos. Quando forem firmados os acordos, ele vai verificar se aqueles acordos estão dentro da lei e se não há prejuízo ao incapaz. Como que é a citação do réu ou da ré nessas ações de família de acordo com o novo CPC? Bastante interessante também, olha só. Quando houver a citação, ela tem que chegar pelo menos 15 dias antes da audiência de conciliação e mediação. Agora, com detalhe, não irá mais uma cópia da petição inicial para o réu ou para a ré. Lógico que, em função do princípio da ampla defesa, caso ele queira ir até o fórum verificar a peça, pode vir. Por que isso? Para evitar exatamente que as pessoas vão armadas, não no sentido com arma de fogo, mas vão preparadas para uma briga. Então, na verdade, você vai chegar na audiência, as pessoas chegam desarmadas, mais tranquilas, mais light, e com isso fazer a audiência fluir melhor. Essa é justamente a intenção, fazer com que as pessoas se entendam? Pois é, há uma dificuldade sempre muito grande nas ações de família, mas não tem a menor dúvida que é isso. A intenção do CPC é agilizar. Como o magistrado deve tomar o depoimento aí de um incapaz nessas ações de família? Bastante interessante também essa questão da postura do magistrado. O magistrado agora não pode tomar o depoimento sozinho. Ele tem que ter um especialista ao lado dele, ou um conselheiro tutelar, um pedagogo, um assistente social, um psicólogo, vai depender da situação. Então, quando for tomar o depoimento de uma criança, vamos chamar assim, ou de um incapaz, tem que ter um outro profissional juntamente ali para auxiliar os trabalhos. Doutor, nessas audiências, como é que é a atuação do advogado, por exemplo, quando há uma mediação, uma conciliação? O advogado vem do próprio termo advocare, que significa portar a voz. O advogado, ele porta a voz, porta o direito, o interesse de seus clientes. Então, ele vai servir ali também como um mediador, um facilitador, que esse é o grande objetivo da advocacia moderna hoje. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Obrigado. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com o jurista Yuri Soares de Mello, que hoje conversa com a gente a respeito das mudanças na área de família no novo CPC. Doutor, nos casos de alienação parental, como o juiz deve tomar o depoimento, de acordo com o novo CPC, do incapaz? Pois é, essa situação da alienação parental é uma coisa muito séria dentro das relações. As ações de família, elas versam muito sobre sentimentos, agressões, sobre descumprimento dos deveres do casamento, e isso causa muitas sequelas, tanto no casal, quanto no companheiro e principalmente nos filhos. Então, a alienação parental é a Lei 12.318 de 2010, e ela versa sobre os seguintes pontos: é você dificultar o acesso do filho, você desqualificar o filho para qualquer um dos casais, você mudar de endereço, você proibir que os exercícios do pátrio poder sejam exigidos. Então, existe muito isso quando as pessoas vão procurar as separações, usar os filhos nessas brigas. Então, o que ocorre? Na verdade, o juiz ele tem que adotar o mesmo procedimento que nós conversamos anteriormente. Também ter profissionais ali, principalmente da área de psicologia, para fazer o devido auxílio com relação ao tratamento dessas pessoas. Muito comum na área de família são ações relativas aos alimentos, Houve alguma mudança significativa no novo CPC em relação a isso?
Não, interessante. As ações de alimentos continuam sendo versadas pela Lei 5478 de 68 e pela Lei 8069 de 90, ou seja, é esse procedimento que vai ser seguido. Agora, nada impede que o novo CPC seja utilizado de forma subsidiária, se houver necessidade. Então, é uma ação que realmente ficou, vamos dizer assim, blindada do CPC. E as ações de família pelo procedimento especial, como ficam? Pois é, a gente fala sempre em procedimento especial, é bastante interessante isso, mas nunca são tão especiais assim. Por exemplo, é o uso capião familiar. O que ocorre? Muitas vezes, até a citação, você adota os procedimentos de conciliação e mediação, mas após a citação, não houve a conciliação nem a mediação, o procedimento é o normal do Código de Processo Civil, que é um procedimento ordinário, então não tem assim muita mudança também não. Acho que o ponto básico das ações de família, Érica, é exatamente a questão da conciliação e da mediação, que praticamente é obrigatório em todas as ações. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Yuri Soares de Mello, que é jurista, e conversou com a gente a respeito do novo CPC em relação às ações de família. Obrigada pela participação. Muito obrigado, boa tarde a todos e a você. Até uma próxima.